Bom, convidei o Edu aqui para participar do programa mais uma vez. Já faz dias que ele não vinha aqui. Não conversamos mais, não deu pelo certo, menos né? não aqui, né, Helder? Não aqui. E pouco também pessoalmente, porque um corre para um lado, outro corre para o outro, mas A correria é grande. isso faz parte do processo. Tem um assunto bastante interessante, por isso eu convidei, fiz questão de convidar o Edu, porque ele está girando e também ele se utiliza do sistema que nós vamos abordar, que é a questão da água. Mas antes de falar sobre a água no município de Santa Helena, eu gostaria de trocar uma ideia com o Edu a respeito da estrada de São Roque, a perícia que foi feita, o juiz aí despachando para que continue essa obra do asfalto lá de São Roque. Então foi avaliado pela prefeitura, depois foi avaliado pelo perito, houve uma diferença de preço, a mais e a menos, em alguns casos, mais ou menos parecido com o que a prefeitura, mas como nós falamos anteriormente, Edu, que às vezes uma dessas pessoas é afetada com uma diferença muito grande, para baixo principalmente, se for para cima vai ficar contente, para baixo isso dá um problema, obviamente a pessoa vai poder recorrer depois. Mas o que é interessante dizer que o relatório ele não é totalmente definitivo porque ele não abordou a questão do lucro cessante, mas isso não tinha como o perito avaliar. Foi avaliada a questão dos bens da terra e dos imóveis, assim como patrimonial. Então acredito que vá para frente agora todo esse processo. Como eu disse, os caras precisam se queixar, vai se queixar na justiça. Então não pode parar a obra, né? E vai ser atendido com certeza. Helder, só deixa eu fazer uma colocação, essa questão do lucro cessante. O lucro cessante, ele existe se alguma das atividades for interrompida. Eu não tenho notícia de que vai ter alguma atividade. Vai ter chiqueirão que vai poder ter que parar de funcionar? Não tem nada disso. Não tem. Certo? Nós não temos esse conhecimento, pelo menos. Né? Porque houve até uma conversa de que a estrada vai passar e não vamos poder alojar os suínos e tal, mas isso não se provou, sabe? Não existe um documento, não existe uma cooperativa falando isso, nada mesmo. Então essa parte eu acredito que não seja bem por aí. Então foi entregue, só para confirmar aí, no último dia 12, durante essa semana, do engenheiro Apel Caetano, aliás, veio com seu filho, se não me engano é Vitor o nome dele, já que está se encaminhando para a mesma profissão. Aprendendo, né? Aprendendo, é uma tarefa bem árdua, esse perito é especialista, já atuou, eu estive observando o currículo dele, é excepcional, uma pessoa muito discreta, muito técnica, engenheiro, né, que participa dessas análises periciais, não só na questão de propriedade, às vezes até na questão de polícia científica. Então, também, uma pessoa, né, de renome. Então, ainda não tenho a notícia, talvez já quando nós estamos fazendo essa conversa aqui, Edu, já tenha até saído alguma coisa, e a gente complementa depois ou através dos jornais, mas acredito que está se encaminhando. Conversei também com o gerente da obra ali pela Castilho, né? Aliás, lembrei isso, conversei com ele e ele disse que espera que libere, porque realmente eles não estão entrando ali por enquanto, não estão entrando porque tem que esperar essa coisa judicial acontecer. Mas ele espera que até o final do ano possa entregar essa obra aí para ligar Santa Helena a Ramilândia e nós aí com a 277. É uma obra que, inclusive, as pessoas esperam há muito tempo. Eu tive a oportunidade, Helder, de conversar com algumas daquelas pessoas e que estão torcendo para que a obra saia de uma vez. Tanto pessoas que vão ser, de alguma forma, afetadas, certo? Quanto as pessoas ali da vila. Certo? Ali tem comerciante. Um comerciante me falou ontem que torce para que essa obra venha de uma vez, que espera isso lá desde os anos 90, né, para que São Roque não fique escanteada. Não acho que seja escanteada, mas como alguns de repente acham lá dentro, né, que a estrada vai trazer um movimento maior e vai acabar ajudando essa questão do comércio também. Helder, deixa eu te fazer outra observação, que nada tem a ver com a questão aqui da estrada exatamente, mas uma situação que tem acontecido. Nós vemos que tem lá 1, 2, 3 pessoas que têm um interesse específico nessa questão da estrada. E eles acabam dizendo, olha, a mídia de Santa Helena tem se colocado a favor da obra ou a favor da prefeitura. E, Helder, nós sabemos que isso não existe. O jornal, pelo menos um jornal sério, ele tem a função de dar notícia. Saiu a obra, notícia da obra. Foi embargada a obra, temos a notícia que a obra foi embargada.
Produtores protestaram, foi lá o jornal cobrir com drone, né? Tudo foi feito da melhor maneira possível. Só que a gente trabalha com a verdade. É que ficam colocando, às vezes, as pessoas que querem, digamos assim, conturbar o processo e tal. Mas é bagunça. E que não tem um amadorismo, assim, fora do comum. Tanto uma falta de ética. E isso não é só de pessoas comuns aí, são às vezes até autoridades ou pseudo-autoridades, né? Gente que já foi autoridade e tal. Helder, importante isso que você falou. Eu quero fazer um comentário contigo sobre essa questão da autoridade. Mas continue, por favor. Porque jogando uma coisa contra a outra, tipo colocando como que se a gente noticiasse alguma coisa de uma peritagem que foi feita, alguma coisa que tivesse contra, né? Que é um órgão oficial de comunicação. Então, é uma besteira sem tamanho que eu acredito... Bom, a gente está notando aí pelo que o público fala, né? Pela repercussão do como consideram essas coisas que estão acontecendo e como que essas pessoas têm obtido resultados eleitorais em razão do que vem fazendo isso, tipo de sacanagem já há muito tempo, né? E continuam tentando a mesma fórmula que já não deu certo. É um modus operandi, né, Helder, que se repete. Helder, já que você citou essa questão, né, de não só de pessoas comuns, né, só que assim, quando a gente fala pessoas, parece que é muita gente, né, são 2, 3. Nós temos também uma autoridade, né, ou uma pessoa que já foi autoridade, que já teve uma posição de autoridade, certo? Que tem trabalhado para que as coisas não aconteçam. É o Jussi. O Jussi lá de São Roque, Juscelio Sotoriva, ex-prefeito, atual marido de uma das nossas vereadoras, certo? O Jussi, ele me parece, se juntou com esse perfil meio apócrito que tem do interior, que só traz coisa ruim, né? Que fala mal da cidade, que nada funciona, que diz que ele não vai para frente, mas também não trabalha muito, né? Que os impostos que ele não paga e assim por diante, né? Nunca... É ruim falar dessa forma, Helder, mas eu nunca vi fazer nada de positivo pela comunidade. Inclusive o pessoal lá da Moreninha, que é de lá, andou até doando ele esses dias para São Roque, queria que fosse embora. Mas ele não foi um prefeito que economizou dinheiro? Eu não falo do prefeito agora, eu falo desse perfil que faz a bagunça fomentado por esse ex-prefeito. Sim. Agora chegamos no ex-prefeito. O que acontece com o Jussi? Agora sim, gente, agora não é notícia, agora é uma opinião minha, certo? Vocês podem concordar ou não com isso. Aliás, é bom que se fale isso, se tiver qualquer espaço aqui, ou lá no nosso jornal, no Fonte Extra, ou numa rádio, ou na televisão, que a pessoa tem espaço para comentar, o comentário dela, a opinião dela não significa a verdade absoluta ou a razão absoluta. A opinião do meio de comunicação. Todo mundo pode ter a sua opinião, né? Aliás, como as pessoas estão dando a sua opinião hoje, particularmente cada uma com os meios que tem aí através da internet, né? Internet, né? Certo. Mas voltando nessa questão, então, né? Fazendo uma análise de como a coisa está acontecendo, voltamos agora para aquele perfil do interior. Ele ataca, Helder, sistematicamente o ex-prefeito Zado, certo? E, gente, eu não consigo ver o ex-prefeito Zado, ou a administração dele, do Dinho, né, a passada, como a anterior que ele fez parte, com alguma coisa ruim. A cidade cresceu, o município foi para frente, nós temos o agro com uma força fantástica, certo? Essa avenida que demorou, né, mas é uma licitação, certo? A empresa demorou para fazer e tal, mas ficou fantástico, certo? Tem coisas, acho que ainda tem que corrigir, mas isso não é o prefeito que manda fazer de tal forma ou de tal forma. Quando você faz uma licitação, a empresa vem e faz, você vai ter um engenheiro da prefeitura que vai acompanhar a obra, certo? Mas ele não consegue embargar enquanto ela não está pronta ou quase pronta. Entende? Olha, isso aqui está errado, cidadão. Não vamos corrigir. Tu tem que dar o tempo. Então é mais ou menos assim que funciona. Então não tem o que se falar, não consigo enxergar isso, Helder. Né? E daí, então, eu enxergo que dessa forma o ex-prefeito Jussi, com esse rapaz, fazendo essa campanha difamatória. Eu acho que o efeito é o contrário. Município. Não, é o contrário, lógico. O efeito é o contrário. O Zado está cada vez melhor, o Dinho cada vez melhor. Pensa bem, eles o Zado foi acusado lá atrás, né, de ter aplicar que nem aquele negócio de Lula e Dilma lá e tal. Aliás, Dilma, né, que tiraram a Dilma. Daí saiu o Copati aquela vez, o Zado saiu, isso aí queimou para sempre. Fez uma eleição, ganhou. Fantástica. Colocou o sucessor com a maior diferença histórica de Santa Helena, pegou um deputado de Curitiba, na verdade de Ponta Grossa, e fez a maior votação para aquele deputado
Pegou Exatamente. o Miqueleto, que tinha feito 1.000 e poucos votos, então não sei se mais ou menos isso, para fazer 4 mil, 4 vezes mais. Né? Uhum. Então, só cheirei inveja isso aí, né? Helder, é nesse ponto que eu queria chegar. Eu acho que tudo isso que tem acontecido, certo? Essa campanha difamatória, que não é só, eu vejo que é principalmente contra o usado, mas fala dos vereadores, fala das famílias, certo? A gente chegou ao ponto de ter um filho de uma autoridade do município aí, menor de idade, querendo ir lá bater no cara, sabe? Porque tá vendo falar mal da mãe, do pai, é uma coisa assim que não pode acontecer. É uma coisa inconsequente, na verdade, né? Inconsequente. E o cara fala, quer me processar? Me processe, porque não tenho dinheiro para pagar. Aliás, isso é uma coisa importante de se falar, Helder. De repente, esse perfil não tem recurso para pagar uma indenização de um processo. Mas os patrocinadores, eles podem ter, tá? Porque aquela Solidário. modalidade de patrocínio não é como a mesma coisa que se faz com um jornal, com uma TV, com uma rádio, que você compra um espaço de publicidade. Lá não tem um contrato, não tem um CNPJ, ou seja, aqueles patrocinadores que aparecem lá são solidários. Exatamente, eles são associados. Isso foi dito pela doutora Aline, eu acho, exatamente, né? Numa outra conversa. Então, se o rapaz lá não tiver grana para pagar a despesa, porque vai ter, já tem lá, eu acho que 10, 12 processos rolando, esses patrocinadores vão ter que ajudar. Edu, água. Tá, não, vamos concluir primeiro com o Jussi, certo? Conclui. O que está acontecendo? Eu acho que essa campanha contra o usado, principalmente... Você brigou com o Jussi? Não, nunca. Em momento nenhum. Certo? Só que eu não sou burro, eu estou enxergando o que está acontecendo. Porque eu vi isso acontecer parecido com a Rita lá para trás. Na época, o Jussi, mas ele tinha um poder diferente, era presidente da Câmara. Ele falava lá, a prefeita tem a caneta na mão, ela não faz porque não quer, mas ele tinha deixado 3% para ela mexer no dinheiro lá, como ela quer. Do orçamento próprio lá, né? E o que vinha para a Câmara ele segurava. Sem a suplementação, né? Sem suplementação. Ele acabou com a Rita naquele momento, e quando ele ganhou e foi prefeito, para arrumar um carro de bombeiro que ele falou mal um monte enquanto ele era da Câmara, ele levou um ano. Então, assim, as coisas não são assim, isso é mentira, não é verdade, né? Mas, enfim, o que eu acho que acontece aí é que o Jussi tem inveja do usado. Porque o Jussi, ele administrou o município pensando num projeto de poder dele. Ele administrou o município 4 anos enquanto prefeito, guardando dinheiro. Eu não lembro quanto que ele tinha em caixa, Helder. 80 milhões, 40 milhões, era um absurdo para a época. Coisa grande. E estava tão guardadinho porque a certeza da reeleição era total, né? Total. Tanto que foi essa, digamos assim, como é que se poderia falar aí? Essa empáfia eleitoral, acho que seria, ganhei, já está ganho. O já está ganho, já acabou, já teve um vereador que foi assim, já teve um monte de gente, né? Exatamente. Mas por que ele guardou esse dinheiro? Para pegar o dinheiro para ele? Não, não é isso, gente. Ele guardou esse dinheiro porque o projeto dele era, no segundo mandato, usar toda essa grana em 2 anos. Menos de 2 anos. Fazer a coisa acontecer, certo? E eu acho que ia, se o povo tivesse dado essa chance, mas o povo não aguentou, ele deixou o povo sofrer 4 anos. Nós não tínhamos hospital, as pessoas não tinham que ganhar nenê lá, as mãezinhas lá em Entre Rios do Oeste, um hospital pequenininho, porque aqui não tinha hospital, as pessoas se acidentavam e morriam, certo? Não tinha recurso. Hoje, por exemplo, para citar, temos 2 hospitais, né? Exatamente. Está tudo perfeito, resolveu tudo, especialidade aqui, não. Mas está crescendo essa coisa, né? Melhorou muito. Melhorou bastante. Memória. Mas, enfim, tudo isso aconteceu naquele momento, né? Ele guardou o dinheiro para fazer uma boa administração depois e se eleger deputado. Esse era o projeto Jusceley Sotoriva, certo? Mas o povo não deu essa chance, porque o povo estava magoado, certo? O povo passou necessidade por 4 anos. Então, na outra eleição, entrou lá o Copati usado, certo? E levaram a eleição. Uma eleição que o Jussi contava como ganha. E o Jussi sabe que quem levou essa eleição, na verdade, foi usado. E ele tem inveja, ele tem cotovelo, certo? É ruim falar assim, mais uma vez. Você tirou para hoje para contar segredinhos, então. Vamos contar mais um segredinho, certo? E então ele fomenta o rapaz lá do interior para que fale mal do usado. Nada que o usado fez presta, nada que o usado fez está funcionando. E, gente, não é assim que funciona. Isso é tudo porque ele está vendo que o usado caminha para ser candidato a deputado, certo? Pode ser que se eleja, tem grande chance de se eleger. Enquanto o Jussi fracassou. Ele não conseguiu sequer ser candidato. Ele não conseguiu ser candidato a nada porque ele estava em probo. Por que ele estava em probo? Porque ele fez coisa errada. Ele fez confusão com as diárias na Câmara. A esposa dele, Helder, atual vereadora, eu não tive esse processo na minha mão, mas eu sei que ela teve que fazer um TAC, né? Ela e o Jussi na época,
e devolver o dinheiro de quando ele a nomeou para ser que é um termo de ajuste de conduta, de conduta com o Ministério Público, e teve que devolver a grana que ganhou de salário enquanto secretária de saúde, porque o Ministério Público chegou à conclusão que ela não tinha competência para ser secretária de saúde e que ela não devia ser secretária de saúde só porque o juiz e o prefeito quis, né? O mandato foi ruim. A relação competência e parentesco, né? Exatamente. O prefeito, ele pode nomear um parente dele lá, a esposa, a filha, como o Dinho fez agora, desde que essa nomeada ou esse nomeado tenha competência, formação, já trabalhou com aquilo, o que não era o caso da Márcia. Então ela acabou tendo que devolver o dinheiro que ganhou, certo? E foi acertado, o mandato dela realmente foi difícil. Em prestação ou numa pacata? Eu não tenho certeza, me parece que foi devolvido em prestações. Justo. Edu, eu estava conversando sobre o Jusce. Vamos tentar agora dar uma resumida nessa questão da água, porque nós espichou um pouco demais. E o nosso bastidor aí já está meio brabo. Água, Helder, é uma coisa parecida, certo? Também veio através da vereadora, tudo manipulado pelo Jusce. O Jusce, na verdade, é um ventríloco, né? Ele tem lá o cara do perfil e a esposa vereadora que fazem o que ele manda. E começou essa confusão com a água. Água, Helder, nós temos problemas sim. Não agora no inverno, agora não se ouve falar em falta d'água, né? Mas por quê? O que você acha? Eu fazendo a pergunta agora, né? O programa é teu, eu estou te perguntando. Não, mas eu gosto de responder também. O que você acha? Por que falta água em determinados momentos em Santa Helena? Eu tive a curiosidade de conversar durante esta semana com o secretário de Agricultura de Santa Helena, que é do abastecimento também, o Daniel Moro. Por sinal, o Daniel Moro, para mim, está se sobressaindo dentre todos os outros secretários. Superando as expectativas. Superando as expectativas. Eu não estou menosprezando os outros, eu estou elevando o Daniel. Parabéns, Daniel. Uma visão simples e não tem medo de cara feia. E vai provar isso com o que nós vamos falar. Santa Helena incentivou, segundo me disse o Daniel, na pesquisa que ele fez, 290 poços artesianos particulares nas últimas décadas, digamos assim, né, para os agricultores. Destes poços, cerca de 10, 15, 20, vamos colocar 30%, dá 90 poços que estariam sendo utilizados. Os outros 200 poços não estão sendo utilizados. Porque chega a água da rua, porque o cara não quer botar um motorzinho elétrico, não quer gastar nada, já não paga água, não quer pagar nem a energia, e a energia ainda é mais barata no interior, né? A prefeitura tem 110 poços, Edu, 110 poços artesianos. Marechal Cândido Rondon, que é um território, não sei se o território é maior, mas a população é bem maior. É o dobro, né? Tem cerca de 90 poços e lá não tem problema de água. Sabe por quê? Porque cada um que tem um poço, que tem uma vertente, que tem uma água lá, utiliza a água. O município de Santa Helena tem 110 poços e mais 290 particulares e dizem que não está funcionando. A parte pública da água pode botar 5 milhões, 20 milhões, 30 milhões, que não vai resolver o problema, se não funcionar esses 290 poços que estão aí. Esses 290 poços, vamos dizer os 200 que falta funcionar, significam 60%, 70% da resolução do problema da água geral no município de Santa Helena. Trocando em miúdos, o que o Helder quer dizer é que o nosso agro vai ter que utilizar a água própria. Não tem outro jeito de resolver. Para gerir para animal, para porco, para galinha, é a água própria. Não é o município que tem que fornecer a água para o cara tratar, para dar água para o boi, para a vaca, para o porco, para a galinha. E, gente, a maioria já tem, os maiores, enfim, aquele que vai usar mais água, já tem esse poço, mas eles não estão utilizando, certo? Aí vai vir um inconsequente, daqui a pouco é hora de falar, estão tentando jogar a culpa na população. Nesse caso, certo? Não é a população aqui da cidade, não é dos distritos, das vilas, certo? Mas os agricultores que ganharam aquele poço e não estão utilizando a água da rua, eles vão ter que passar a usar o poço deles, a água deles, e eu acredito, Helder, que vai se ter uma fiscalização. Tem uma comissão que está sendo criada, ainda não se consolidou, para nós terminar o assunto aqui, porque esse aqui caberia mais um debate, inclusive com a presença do secretário, com a presença de um vereador, inclusive de oposição, se for junto para questionar, não tem problema nenhum, né? Da minha parte tá ok, e da tua tenho certeza que também. Sempre. Né? O que acontece, tem uma comissão da gestão da água que está sendo formada para executar o que precisa ser executado, fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Se o cidadão tem um poço potente e tal, lá tem problema naquele bairro, naquela linha do interior, naquela localidade, e
se o agricultor usasse o proprietário lá usasse aquele poço dele, resolvia montando, corta-se a água da rua para ele. Tem poço? Utiliza o teu poço. poço. Utiliza. Por que teve incentivo? Por que furaram tanto poço artesiano? Aqui quase acabaram com o aquífero Guarani, aqui em Santa Helena. 290 né? Mais 110, isso dá 400 poços. Fora os que tem na cidade, tem bastante na cidade também. Então, tem coisa que tem que ser colocada de uma vez por todas. Eu vejo muita boa vontade do Daniel, né? Ele não é um cara que quer prejudicar ninguém, ele só quer o bem para o município. E a exemplo do que o prefeito Dinho pediu para ele fazer, faça o que tem que ser feito, né? Porque só fazer politicagem, tapinha nas costas, risadinha e falsidade na lida com o povo não leva o município a lugar nenhum. A gente viu, o Usado enfrentou cara feia, xingaram, ele ia fazer uma praça, ia tirar 2, 3 árvores, já metiam a ripa no prefeito. Olha, hoje estão colhendo os frutos. Mandou ver coisa e mandou, ficou quieto, não respondeu ninguém. Eu vejo que o Dinho também é uma pessoa boníssima, não vai ficar respondendo picuinhas. E faça o que tem que ser feito, prefeito. Daniel, faça o que tem que ser feito. Secretários, façam o que tem que ser feito. Honre os salários e a confiança do povo, tanto o prefeito como o vice, como todos os secretários. E os vereadores da mesma forma, né? Honre o voto que receberam e trabalhe com uma visão mais de construir um município, não com uma visão de picuinhas políticas para remexer mágoas do passado, quase sempre que isso acontece. Helder, só para... Vamos fazer mais uma complementação nessa questão da água. Outra coisa que se fala também é que a nossa água não presta. Né? O sujeito fala, inclusive, um monte de besteira, tal, e isso veio da Márcia e do Jussi também, Helder. Inclusive com percentual. Eu acho bem interessante. Parece que aprenderam na época do PT, que o PT... não o PT, né? Porque tem os extremos. Tem o petismo ruim e o petismo bom. Como tem o bolsonarismo ruim e o bolsonarismo bom. A direita tem os doentes que esses não prestam, tá? E existia uma época que o PT, certo? Jogava números. Por favor, não estou falando mal do PT, isso foi lá o que aconteceu em um determinado momento, né? Ele jogava números, o Lula tem uma... Ele mesmo disse, né? Ele mesmo disse, não, a gente fala aqui que 90% está passando fome, a gente não tem essa informação, é que joga ali e ninguém vai conferir. E era assim mesmo, gente, que funcionava. Eu vi esse perfil, certo, junto com os nossos políticos, né, o ex-prefeito e a vereadora, falar que 90% da nossa água, dos poços, ou 99%, não lembro, estavam contaminados. Gente, eu sou testemunha, eu uso 4 desses poços, certo? Porque por causa da avicultura, Helder, certo? E nesses poços, nós usamos água de Moreninha. Não é 4 da mesma propriedade, não, né? Moreninha, tem 100 alqueires. Não. Moreninha são propriedades pequenas, mas usam essa água. Moreninha, Subsede e São Clemente. São Clemente são 2 poços, tá? Um poço na propriedade, particular, certo? Mas eu tenho acesso também, lá em São Clemente, apenas ao poço da comunidade. E a cooperativa, Helder, ela faz teste nessa água a cada 4 meses. A água não tem nenhum problema e vem do mesmo aquífero, certo? E depois dessa campanha que foi feita, que a água estava contaminada, que estava matando as pessoas, tem gente lá, às vezes, que tem um salário de 1,5 conto, 2, comprando água mineral. Porque acha que aquela água de poço, que é boa, que é limpa, que é pura, certo? Não pode se tomar, porque um inconsequente tá falando um monte de bobagem e jogando números. Eu vi esse cara jogar número com o subprefeito lá de Moreninha também, certo? Negócio na hora de botar o subprefeito. O Euclides, o Canha, popular Canha, lá era para ser nomeado. Esse cara fez uma campanha também, porque 95% de Moreninha não gosta do cara, porque isso e porque aquilo. Eu não vi uma pessoa, Helder, falando mal do subprefeito Canha. Está fazendo uma administração excelente, diga-se de passagem, muito melhor que a anterior, inclusive, certo? Do outro colega. De onde vieram esses números? Que pesquisa foi feita? Certo? Aí esses dias fizeram uma campanha lá em Moreninha para doar o rapaz. Eles queriam mandar ele para São Roque e São Roque também não quer. Então, doar quem? O cara do perfil. O cara do perfil. Né? Porque eles estão... queriam exportar ele. Né? Queriam doar para São Roque. Doaram, né? Mas eu acho que São Roque não quis também. E, enfim, mas isso é brincadeira, né, gente? Isso aí a gente viu nos grupos aí, estamos replicando. Água, então, Helder, é mentira, certo? Não vou dizer que não tenha nenhum poço com contaminação, certo? Pode-se ter. Inclusive, numa conversa com a vereadora Márcia, não com ela exatamente, mas num grupo lá de São Roque, algum tempo atrás, Helder, chegou no ponto que ela falou dessa questão da onde veio essa situação da água ser contaminada. E lá naquele grupo,
As pessoas de São Roque devem lembrar disso. Ela acabou falando, olha, a gente colheu água na casa de fulana, na pia da cozinha. Gente, não é assim que faz, certo? Se você colhe uma amostra para análise, lá onde já passou por uma caixa d'água, já passou por encanamento, não é assim que faz. Você tem que colher na fonte, lá na caixa d'água do reservatório ou no poço. Senão existe contaminação cruzada. É que nem aquela história, Helder, de glúten, lactose e tal. Quem tem alergia a um desses aí não compra um produto, não come um produto que foi feito na mesma mesa, certo? Que foi feito outro produto que tem o glúten. Entende? Porque existe uma contaminação cruzada. Essa água já passou por encanamento, essa água já passou lá pela caixa d'água, ficou armazenada, ela não serve para fazer teste, tá? Não estou dizendo que não exista, mas esse número que estão falando é mentira, certo? E eu provo isso. Assim como eu provo também, eu provo não, mas o desafio a provar. O Juscelino Sotoriva que afirmou, falou que ele tratou a água, certo? Eu não lembro se foi ele que afirmou ou se foi esse perfil, que na época dele tratava-se a água. Não tratou. Essa água nunca foi tratada. A única pessoa que tratou a água de alguns poços foi a dona Rita, certo? E agora a atual administração já está licitando e vai sim tratar a água. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer de verdade. Então tá certo. Muito obrigado, Edu, e vamos marcar aí pelo menos uma vez por mês aí para trocar a figurinha aí no sentido de conversar, esclarecer algumas situações que de repente as pessoas ficam falando sozinho, ficam colocando pilha e em cima de uma concentração de coisas que de repente até tem alguma pontinha ali que precisa ser organizada. Não, sempre tem. A administração se renova. Sempre. Se não tivesse problema para resolver, não precisa ter prefeito, não precisa ter Câmara, não precisa ter nada, né? Sempre vai ter coisa para resolver. Agora, se concentrar nessas coisas aí para se elevar, isso é bom que tenha um contraponto de vez em quando a respeito disso. Muito obrigado.